A paz seja convosco, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. Estamos na série Geração Perversa, Geração Adúltera, primeira edição. O tema da breve palavra de hoje é a geração que dorme. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30. Por causa disso há entre vós muitos fracos, já falamos sobre isso, muitos doentes, também já falamos sobre isso, e muitos que dormem, é o que nós vamos falar hoje. Mateus capítulo 26, versículo 40 diz assim: E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Tu que te calabadaçaio. Eu já vou fazer menção de uma palavra. Não, antes de entrarmos na verdade, deixa eu contextualizar. Sim, ainda estamos falando do ato simbólico chamado Santa Ceia. Aqueles e aquelas que tomam para a sua condenação, aqueles e aquelas que tomam para o carimbo, para a autenticação da sua fraqueza espiritual, aqueles que tomam para a sua autenticação, para a validação da sua vida como alguém doente espiritualmente. E por último, que é o que nós vamos falar hoje, aqueles que tomam a Santa Ceia para a autenticação, para a validação da sua vida dormente, como um dormente espiritual. Ok? Com base em Mateus capítulo 26, versículo 40, fazemos menção de duas verdades. Primeira verdade: quem dorme não vigia. Irmãos, isso é um fato e um fato concreto. Quem dorme não vigia. Segunda verdade: quem não vigia cai em tentação. Quantos versículos na Bíblia falam sobre isso? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, primeira verdade: quem dorme não vigia. Segunda verdade: quem não vigia cai em tentação. Perceba que como as coisas estão correlacionadas, estão ligadas e estão coesas. Mateus capítulo 13, versículo 25. Nós vamos reforçar a primeira verdade de que quem dorme não vigia, ok? E vamos fazer menção de mais duas verdades. Mateus capítulo 13, versículo 25. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Olha só a sagacidade, a sutileza de Satanás. Mateus capítulo 13, versículo 25. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Só Jesus na causa. Primeira verdade: enquanto você dorme, o inimigo toma posse de um espaço que era seu. Tu que te calabadaçaio. Alai John na bandassi. Enquanto você dorme espiritualmente, o diabo vai ganhando campo na tua vida emocional, no teu namoro, no teu noivado, no teu casamento. Enquanto você dorme espiritualmente, o diabo vai ganhando campo em áreas da tua vida a qual ele foi expulso no momento que você levantou a mão e aceitou Jesus. Lembra da palavra? O espírito anda por lugares áridos, não achando repouso. Ele tem consigo mesmo: voltarei para o lugar de onde saí. E ele não vem sozinho. A Bíblia diz que ele volta trazendo com ele 7 espíritos piores do que ele. Segunda verdade: quem dorme não vê o inimigo, mas tem que lidar com o estrago que ele faz. Para quem não está familiarizado, Mateus capítulo 3, versículo 25, que é a base dessas duas verdades, é a parábola do joio e do trigo. A segunda verdade: quem dorme não vê o inimigo, mas tem que lidar com os estragos que ele faz. Eu vou repetir porque isso é de uma simplicidade muito grande, porém de uma profundeza extraordinária. Quem dorme não vê o inimigo, mas tem que lidar com os estragos que ele faz. Raponto que te calabadaçai.
1 Reis, capítulo 3, versículo 20, diz assim: E levantou-se à meia-noite e me tirou meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e deitou no seu seio, e o seu filho morto deitou no meu seio. Reforça a verdade que eu falei: quem dorme não vê o inimigo, mas tem que lidar com o estrago que ele faz. Com base nesse versículo que nós acabamos de ler, 1 Reis, capítulo 3, versículo 20, antes de liberarmos a verdade, deixa eu te contextualizar, é quando Salomão vai julgar a causa de duas mulheres prostitutas, ok? Lembrando que o tema desta palavra é a geração que dorme. Então vamos lá, primeira verdade: quem dorme perde o que lhe é mais precioso. Ritepekete kalarabanda kandarai. Kalamachuri, a geração que dorme. A mulher dormiu, perdeu o que mais lhe era precioso, o filho que ela gerou de suas entranhas. Tudo bem que foi recuperado por causa da sabedoria de Salomão, mas existem perdas que são irreparáveis. Existem perdas que nunca mais retornarão, não dá para refazer, não dá para ter restituição, porque são perdas irreparáveis. Então quem dorme perde o que lhe é mais precioso. Perguntinha do Espírito Santo: o que lhe é mais precioso? Eu respondo: a salvação da tua alma. Quem dorme, é isso mesmo, quem dorme, quem está na fornicação, quem está no adultério, está perdendo aquilo que lhe é mais precioso, a salvação da sua alma. Quem dorme está perdendo o que lhe é mais precioso, isso mesmo. Quem dorme, quem está na fornicação, quem está no adultério, está perdendo a salvação da sua alma. Kai flows tu que terras. Palavra-chave, palavra profética: você não pode dormir. Você não deve dormir. Deve ficar vigilante para não perder o que lhe é mais precioso. Detalhe, ele nos foi dado de graça. Atos capítulo 20, versículo 9. Estando certo jovem por nome Eutico assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Primeira verdade: quem dorme pode perder a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem dorme pode perder a vida, que foi o caso do jovem Eutico. Mateus capítulo 25, versículo 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Primeira verdade: uma noite pode custar a sua alma. Rite pekete kalarabanda kandarai. Raishunebedekaite kalabaxé. Mateus capítulo 25, versículo 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Uma verdade: uma noite pode custar a sua alma. Essa é uma verdade bíblica. Estamos aqui no simbólico porque, literalmente falando, sabemos que na parábola das 10 virgens, o que custou a elas não entrar pela porta é não estar preparadas e não o fato de dormir. Mas dentro do simbólico, dentro deste tema, a geração que dorme é uma palavra que faz todo sentido. Principalmente quando nós vamos em Lucas capítulo 12, versículo 20, que diz: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? As pessoas vivem na fornicação, as pessoas vivem no adultério, tendo a ilusão que terão tempo para se casar, ajeitar a papelada, se consertar com Deus e depois viver, aleluia, tudo bem, pronto para ir para o céu. As pessoas vivem no adultério achando que naquele último momento vão ter o momento para se arrepender, e nem sempre é assim. A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor que logo se esvanece. Hoje você está aqui, daqui a 10 minutos você não sabe o que se pode te acontecer. Você pode ter uma morte súbita, você pode sofrer um acidente inesperado. Existem inúmeras coisas que podem te acontecer que não vai te dar aqueles últimos minutinhos que todo mundo gosta tanto de falar que o ladrão da cruz teve.
Ei, o ladrão da cruz teve aqueles últimos minutos porque ali o propósito não era uma morte rápida. Ali o propósito era uma tortura e uma morte lenta para que servisse de exemplo para os outros. Aí eu perguntinha do Espírito Santo: você quer que o teu pecado, a justiça de Deus na sua vida, a correção de Deus na sua vida seja usada como exemplo para os outros? Como um amigo meu falou para mim uma vez, a passagem do profeta novo, profeta velho. O profeta novo foi lá, profetizou, fez e aconteceu, desobedeceu a palavra, o leão matou, ficou lá para todo mundo ver. O profeta morto, o leão de um lado e o jumento do outro. Para todo mundo apontar e dizer: não era aquele que profetizava, não era aquele que fazia, acontecia. É isso que você quer servir de exemplo. Quando a correção de Deus vier sobre a tua vida, quando a justiça, a espada, escrito justiça nela descer, você quer isso? Que você seja de exemplo, que o seu casamento seja de exemplo, que o seu trabalho seja de exemplo, que o seu filho seja de exemplo, que o seu pai seja de exemplo, que os seus liderados sejam de exemplo, porque o posicionamento espiritual do líder reflete sobre os seus liderados, e o posicionamento dos liderados reflete sobre a assertividade ou a fluidez da missão do líder, do povo como um todo. Prova isso, irmão Cleito, te provo. Quando o povo foi guerrear achando que ia vencer, não venceram. Deus falou o que pro líder? Tem anátema no meio do povo. Passa em revista que tu vai achar pecado. Tu que te calabadassai. Alai, John, nabandassi. Afeta o corpo como um todo. Não queira ser exemplo da manifestação da justiça de Deus mediante a um erro, a um pecado ou uma brecha, em nome de Jesus. Faça o que está na Bíblia: confesse as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Amém? Se você ficou comigo aqui até agora, curte essa palavra para que ela possa ministrar o coração de outros. Se você ainda não é inscrita, se inscreva no canal. Peço perdão aqui a forma que eu estou falando aqui. Eu estou um pouco resfriado, mas estamos aqui liberando a palavra do Senhor para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Até a próxima, em nome de Jesus.